Olá, turma! Professor Vinícius Leão aqui. Vamos para a nossa última aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Como nós podemos ver aqui na nossa fotografia, nós vamos ter as tropas voltando alegremente do conflito, né? Mas a gente sabe que essa alegria aí, ela é muito pouca diante das grandes catástrofes, das grandes consequências que a guerra trouxe para a humanidade. Primeiro, eu gostaria de retomar um pouco dos nossos últimos minutos da aula passada, falando sobre os passos finais do conflito, relembrando com vocês que foram episódios decisivos para o desfecho da guerra a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia do conflito, tá? A gente lembra aqui que os Estados Unidos entraram na guerra em abril de 1917, por um conjunto de fatores, tá, galera? A decisão alemã de adotar a guerra submarina contra os navios norte-americanos, não é? Ameaçando as exportações estadunidenses, o torpedeamento pelos alemães do navio estadunidense Lusitânia e a ajuda que a Alemanha ofereceu ao México em caso de guerra contra os Estados Unidos. Tudo isso era um recado claro de que os Estados Unidos deveriam entrar em guerra, tá, gente? O Brasil foi da mesma forma. O Brasil, que era parceiro comercial dos Estados Unidos até então, teve navios torpedeados pelos alemães em outubro de 1917, declarando guerra ao Império Alemão, tá? O Brasil vai entrar aí num esforço de contribuir com a guerra, enviando para as frentes de batalha 2 cruzadores, 5 contra-torpedeiros, um navio auxiliar, um rebocador e 86 médicos, além de aviadores que combateram ao lado de pilotos britânicos e franceses, e oficiais que integraram o exército francês na frente ocidental. Ou seja, logicamente o Brasil vai entrar ao lado aí da Tríplice Entente, tá bom, gente? E a Rússia, hein, galera? A Rússia estava vivendo a Revolução Socialista, né, liderada por Vladimir Ulyanov, conhecido como quem? Lenin. Ciente dos enormes prejuízos que a guerra causara ao seu país, o governo revolucionário vai assinar uma diplomacia com os alemães através de um tratado de paz em separado. Qual é o nome desse tratado? Tratado de Brest-Litovsk, assinado em 1918, tá, galera? Pelo qual a Rússia saía da guerra. Sobre o Brasil, e essa imagem aqui revela bem, eu quero ressaltar a particularidade tragicômica da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o Brasil vai vivenciar um erro da sua marinha que ficou marcado na história da Primeira Guerra. Que erro foi esse? Foi o erro conhecido como a Batalha das Toninhas. O tempo não ajuda muito, mas eu vou tentar resumir um pouco essa história. Havia um cruzador da Marinha Brasileira chamado Bahia, tá? Que foi escalado para lutar junto à Entente no Mediterrâneo no ano de 1918. Ele foi escalado para lutar contra os alemães, os submarinos alemães. No entanto, quando este cruzador Bahia, não é, que era comandado até então pelo comandante, o comandante dele, o comandante da Marinha Brasileira, Leandro Fontin, ele vai ser o quê? Ele vai lutar aí no Mediterrâneo contra os submarinos alemães. No entanto, pela tecnologia da época, né, eles vão avistar ao longe um movimento em que eles pensavam que se tratava dos submarinos alemães. Então eles vão mandar bala. De repente, eles só vão ver o quê? Sangue espalhando-se pelas águas do oceano. Aí eles vão perceber que eles não haviam destruído submarinos alemães, mas haviam matado 46 toninhas, que é um mamífero marinho parecido com um golfinho, que circundava inocentemente os barcos que passavam na região, e fazem isso até hoje. Então esse episódio tragicômico aí dos brasileiros no Mediterrâneo, próximo ao Estreito de Gibraltar, ficou conhecido como Batalha das Toninhas. Ou seja, eles vão para lá para atirar nos alemães, acaba atirando nos mamíferos que não tem nada a ver com nada. Para você ver como o Brasil
infelizmente, sempre erra o alvo, né, gente? Vamos falar aqui sobre o fim do conflito, tá bom, pessoal? O fim do conflito, primeiramente, o armistício de Copenhague, como eu já falei na aula passada, que foi basicamente o quê? Armistício é declarar fim do conflito bélico, tá? Nós vamos ter isso assinado na Alemanha, no novo governo alemão, em 11 de novembro de 1918, a Alemanha sai, portanto, da guerra. Mas vai ficar por isso mesmo? Não, não vai ficar por isso mesmo, porque vão aparecer os tratados de paz. Durante o último ano da Grande Guerra, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, por exemplo, vai propor um acordo de paz baseado em 14 pontos, entre os quais cabia destacar o quê? O fim da diplomacia secreta, a liberdade de navegação marítima, favorecendo os Estados Unidos, logicamente, a redução ao mínimo dos armamentos nacionais e o direito de autodeterminação dos povos. Basicamente, esse tratado dos 14 pontos de Wilson apontava um ideal, melhor falando, de uma paz sem vencidos nem vencedores na Grande Guerra. Mas não vai ser isso que vai acontecer. Os vencedores, sobretudo a França e a Grã-Bretanha, vão ser implacáveis e vão impor aos vencidos, não é, 5 tratados. O mais famoso deles, gente, que eu quero destacar aqui, é o Tratado de Versalhes, tá bom? Assinado em 1919, na Galeria dos Espelhos do Palácio, o mesmo que os alemães haviam escolhido meio século antes para a fundação do Império Alemão. Obrigava a Alemanha, olha só, esse tratado obrigava a Alemanha a ceder aos vencedores todos os seus direitos sobre as colônias ultramarinas, a devolver a região da Alsácia-Lorena para a França, a entregar à França a propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre, a ceder à recém-criada Polônia uma faixa de terra dentro da Alemanha, o corredor polonês, a fim de permitir-lhe o acesso ao Mar Báltico. Além disso, gente, a Alemanha perdeu 1/7 de seu território e 10% de sua população pelo Tratado de Versalhes. Foi proibida de ter aviação militar, canhões pesados e submarinos, entregando aos vencedores, principalmente a França e a Grã-Bretanha, uma indenização de guerra cujo total beirava 33 bilhões de dólares. Era muito dinheiro, tá? Além desse, houveram vários outros tratados, tá bom, gente? Mas basicamente é isso. A Alemanha foi a grande culpada da guerra. A Alemanha tinha que pagar a indenização, devolver a Alsácia-Lorena, desmilitarização da Alemanha. Isso vai ser a semente da Segunda Guerra Mundial, porque vai gerar nos alemães um desejo de revanche, um ódio. A Alemanha basicamente vai abraçar a pobreza, a crise econômica com o fim do conflito. E as outras nações do lado da Tríplice Entente vão querer ser ressarcidas do prejuízo que foi a Primeira Guerra Mundial. Então percebo como a paz ela não foi instalada. O que foi instalado foi a semente de uma nova guerra. Quais são os efeitos da guerra, galera? Os efeitos da guerra são elevado número de mortos, crise econômica, os Estados Unidos vão passar a ser a maior potência mundial e a Liga das Nações. A Liga das Nações é muito interessante, que foi sugestão do presidente estadunidense na época, Woodrow Wilson, criada em 1919, com sede em Genebra, na Suíça. Essa aliança devia arbitrar os conflitos internacionais e garantir a paz mundial. No entanto, a gente vê que, por razões diversas, a Alemanha, a Rússia e mesmo os Estados Unidos não vão integrar a Liga das Nações. Um fato que vai contribuir, logicamente, para o seu próprio enfraquecimento enquanto instituição diplomática internacional. Além disso, por não contar com efetivos militares próprios, o poder de coação dessa liga era restrito, pois apoiava-se apenas em sanções econômicas e militares. Isso ajudou a explicar por que ela se mostrou impotente para impedir a invasão japonesa na Manchúria, na China, em 1931, e a anexação da Etiópia pela Itália, em 1935, que vão ser dois conflitos, duas conquistas, tanto do Japão como da Itália, que vão aí ser sementes também da Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações, gente, ficava só no papel, era uma instituição que não tinha eficácia, tá bom? Bom, pessoal,
Essa foi a nossa aula sobre Primeira Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante e até as próximas aulas.